A gente teve nesse primeiro segmento do DCWW uma atenção especial, óbvia, convenção republicana, perdoem, nomeação do vice-presidente. Vamos olhar para os democratas agora, Christopher. Eles estão a que distância de conseguir resolver o dilema, que é continuar ou não com Biden? Bom, eu acho que esse dilema específico está mais difícil de resolver ou ter uma troca da candidatura. Não é? O presidente Joe Biden tem dado vários sinais de que ele acredita que ele tem capacidade cognitiva não só de conduzir uma campanha, mas também de governar o país. O círculo íntimo ao redor dele, em particular a mulher e a irmã, também estão defendendo a candidatura dele a unha e dentes. Então, para ele, de fato, ser convencido de que ele não é o mais competitivo, o que provavelmente nós teríamos que ter é uma ação mais conjunta de liderança do partido, pelo menos colocando uma pressão enorme em cima do presidente para ele demovê-lo da ideia de ser um candidato. Isso ficou mais difícil, porque depois desse atentado, a ordem do dia é união, tentar ter uma mensagem pacificadora, e criou-se um ambiente difícil para ter uma mobilização interna, a coordenação dentro do Partido Democrata para tentar pressionar o presidente, que já ia ser difícil de qualquer forma. Então, na nossa visão, a probabilidade do Biden não ser candidato caiu depois desse atentado. E aí, o grande desafio para os democratas é como estruturar uma campanha com o atual presidente, dado as restrições que a gente já vem debatendo aqui nesse programa. Tiago, o New York Times, eu não sei nem a gente agora nessas horas, que eu não sei se intencionalmente ou não, está trazendo alguns recortes de uma pesquisa feita antes do atentado, na qual a Kamala Harris, em alguns dos estados que são os estados decisivos, andaria melhor do que o Biden contra o Trump? Exatamente. E a Kamala Harris, ela já vinha demonstrando um desempenho razoável em algumas pesquisas internas do Partido Democrata. Agora, isso ganhou uma proeminência maior. Isso coloca algumas perguntas na mesa. Elas incluem: deveria Kamala Harris sempre acompanhar Biden na maioria dos comícios e na maioria dos encontros políticos para tentar demonstrar esse equilíbrio da dupla? Ou a Kamala Harris deveria ser despachada para acampar nesses estados-chave, enquanto o Biden faz o básico e o Partido Democrata segura o presidente para que ele cometa menos erros? Todas essas perguntas estão na mesa. A Kamala Harris, ela obviamente não vai se posicionar. Ela sabe que, no caso de uma desistência do Biden, ela estaria como a primeira da fila, que até que é um processo mais simples dela ser incorporada como a candidata, mas que também não empolga tanto. Mas o ponto que demonstra e que anima parte dos democratas é que o desempenho da Kamala Harris demonstra que o problema hoje do Biden é o Biden, não é o Trump. E o problema do Biden sendo o Biden, ele, por um lado, é teoricamente mais fácil de resolver, pelo menos na cabeça do Biden, por outro, é mais complexo de resolver, porque você precisa convencer alguém que ele não está apto a essa disputa. Mas enquanto o Trump ele trava uma batalha contra o Biden, contra o Partido Democrata e contra o que ele chama da grande mídia e todo esse resto, o Biden trava uma batalha contra o Partido Democrata e o Partido Democrata contra o Biden. Se um dos dois sobreviver nisso, algo pode sair de positivo, mas se os dois se matarem até o fim, a presidência cai no colo do Trump. William, eu quero complementar aqui, tem uma via paralela de eventos, de fatos acontecendo na economia. A inflação tem demonstrado, os últimos dados, que pode já ter passado do seu momento mais crítico. O Banco Central, hoje o presidente do Banco Central, Jerome Powell, falou, semana passada ele participou de 2 eventos no Congresso americano, e a sinalização é de que finalmente os Estados Unidos vão conseguir o Fed vai conseguir cortar os juros em setembro. E há uma discussão, inclusive, se o Fed fazendo isso não compromete a sua autonomia, porque, afinal de contas, vai estar há pouco tempo das eleições. Não só isso,
como a expectativa para 2 cortes na taxa de juros esse ano começou a aumentar, uma em setembro e uma em novembro. Portanto, há uma expectativa de melhora nas condições financeiras, melhora na economia, de uma inflação menor, de um juro finalmente começando a cair. Que pega a hipoteca, que é uma coisa seríssima para os americanos. Exato. Eu não consigo... Estão pagando a mais alta dos últimos 20 anos. Exato. Eu não consigo entender, e aí a bola está lá com os nossos convidados, o quanto isso poderia afetar a campanha de um e do outro. Christopher e Tiago, um pouquinho mais breves aí nessa resposta objetiva, uma pergunta direta na lata, como a gente diz na nossa gíria jornalística. Christopher, quanto que corte de juros ajuda ou não o Biden? Eu acho que bem na margem que ajuda, tá certo? Porque o principal desafio da campanha do Biden, eu até diria, antes das dificuldades nos debates e tudo que aconteceu, é inflação. Se você pega por que o Biden está com uma taxa de aprovação menor, é porque o consumidor, o eleitor, lembra e pelo menos ainda está impactado por alta de inflação nesses últimos anos. E você pega os grupos demográficos mais impactados por inflação, negros, hispânicos e jovens. São esses o segmento que o Biden está tendo dificuldades. A economia está melhorando, a renda real está subindo um pouco, a redução dos juros pode aumentar, mas é tempo suficiente para sair do buraco que foi criado pela inflação. Esse é o grande desafio da campanha do Biden, antes de mais nada. Tiago. Desde janeiro, o Partido Democrata está esperando por esse momento chave da queda dos juros. E isso como o Chris bem colocou, é o momento chave para o Partido Democrata, porque o Biden ele vem dizendo, calma, aguardem que vai chegar o momento que a onda vai virar e os impactos positivos econômicos vão acontecer. Então, toda a expectativa é em cima de como que isso pode impactar essa parcela pequena do eleitorado independente nesses estados-chave. E tanto isso é importante que, há pouco antes de nós entrarmos no ar, assistindo à convenção do Partido Republicano, eles passavam vários e vários clipes sobre a questão inflacionária, sobre a questão das taxas de juros. Isso é um ponto central da linha de ataque republicana contra o Biden e os democratas. Então, para o Biden vai ser extremamente importante para trazer uma narrativa nova nessa reta final. A reunião do FED é antes da eleição, viu? Desculpa. Não, o grande debate que tem hoje na política é de a economia por si só não conseguir eleger nem reeleger ninguém, né? Porque aqui no Brasil também tem uma questão parecida, né? De taxa de inflação baixa, desemprego baixo, renda melhorando e também... O PIB acima das previsões. O PIB, sim, e o governo não consegue avançar sobre o eleitor que o elegeu, né? Conseguiria ir bem competitivo numa nova eleição, mas não conseguiria, porque tem outros valores, outras questões para além das econômicas sendo chave nas eleições. Acho que tanto aqui quanto lá também. Deixa eu fazer só uma correção. A reunião de setembro, obviamente, antes da eleição, mas a de novembro é dia 7 de novembro e a eleição dia 5. Então, só fazendo essa correção aqui. Mas, assim, toda a precificação já vai estar dada de queda dos juros, o que pode ser usado nas campanhas. Voltando, porque a gente está chegando já quase no final da nossa edição de hoje, começando por você, Christopher, há elementos que permitam você antecipar uma possível decisão se Biden continua ou não na reeleição? Olha, como a gente vem colocando, e é sempre bom repetir, depende exclusivamente do Biden. O Biden precisa se convencer que ele não é mais capaz e não é mais competitivo. As pesquisas não estão mostrando isso claramente. Mostram que quase metade dos eleitores democratas gostariam de trocar a candidatura, mas se você olha as intenções de voto, mudaram um pouco. A Kamala Harris talvez performe um pouco melhor em uma outra pesquisa, mas é bem marginal. Então, é difícil fazer o argumento para o presidente que ele deveria desistir, como ele colocou também numa entrevista para um jornalista americano, George Stephanopoulos. Se Deus descer para a terra e me disser que eu não tenho capacidade de conduzir a minha campanha, talvez eu desista. Mas, salvo isso, ele disse que tende a ficar na campanha. Então, eu acho que ficou mais difícil, até porque, para ele ser convencido, teria que ter uma mobilização muito grande no partido e é difícil fazer essa mobilização consistente. Então, acho que, agora, o que resta saber é a capacidade cognitiva dele mesmo, talvez ele venha a se refletir,
ou tem uma pressão enorme do partido. Que existe um pânico no Partido Democrata, com certeza existe. Tiago. Concordo. O Biden, o que aconteceu, ligou o alerta, deixou a decisão nele, principalmente na esposa dele, que é a grande conselheira. Agora, o que vai definir se o Biden vai continuar ou não são os próximos eventos. E não só os próximos eventos públicos, mas os próximos eventos de como o Biden também vai se comportar frente a aliados em reuniões de salas fechadas. Mas como a decisão é dele, e é muito difícil ele ter uma percepção de que ele está falhando, assim como é difícil para muita gente essa autoanálise, o Biden ele precisa ser alertado ou se ver que está numa situação totalmente fora do controle. Por enquanto, isso não aconteceu. E uma das pessoas que ele mais confia, que é o ex-presidente Barack Obama, não vai nunca dizer para ele que ele deve sair. O Barack Obama ele se comporta mais como um amigo, dando apoio para qualquer coisa que ele decidir. Então, no momento, a decisão do Biden de sair ainda está congelada, aguardando novos fatos para que isso, de fato, aconteça. Repórteres políticos adoram esse tipo de situação. Como é que o indivíduo decide num momento desses, Caio? Eu não tenho a impressão Porque que tanto o Tiago, que está lá em Washington, como o Christopher, que tem uma larga experiência nos Estados Unidos, assim, o problema é Biden. Não, o problema é Biden, mas se for uma pressão inexorável, uma pressão ampla... Hoje mesmo, eu falando com um brasileiro que estava lá em Washington também, dizendo que estava sendo organizado até uma carta ali para pedir, carta pelos democratas. Acho que a decisão é solitária até a página seguinte, né? Acho que uma pressão muito grande, né? A constatação, novas gafes ali, entra uma estratégia de convencimento, porque a candidatura não é só do Biden, é de todo o partido. E ele, por si só, não conseguiria conduzir e segurar uma pressão assim. Acho que eu colocaria os dois elementos aí, William. Não acho que seria... Só depende dele. Acho que deve ter... Se for uma pressão muito forte, ele sai. Posso fazer meu minutinho final aqui? Você faz o que você quiser aqui, Caio. Não, é uma discussão até que a gente teve mais cedo e eu tenho feito essa pergunta, né? Qual será a desculpa do eleitor, aquele que está indeciso, que hoje olha para o Biden e fala, eu não vou votar no Biden porque ele está com problemas,